igreja do Senhor Jesus. Cada vez que você decide assumir a responsabilidade de falar do amor de Jesus, revelado no Evangelho, de propagar a mensagem da salvação, esteja certo de que você vai atrair a oposição do maior inimigo de Jesus e do Evangelho, que é Satanás. Portanto, evangelismo é guerra espiritual. É guerra para quem vai para a batalha evangelizar, para o campo evangelizar. É guerra na hora de tomar a decisão. Você já viu uma pessoa aceitar Jesus sem conflito? Quando você fala de Jesus para uma pessoa, ela sofre. Ela quer tomar a decisão, mas alguma coisa amarra, alguma coisa prende, algo acontece, e essa pessoa tem dificuldade de tomar essa decisão, porque trava naquele momento uma batalha. Uma batalha. E o inimigo está aí. E nós vamos ler hoje um texto bíblico em Marcos 9. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque isso vai nos ajudar a ganhar tempo. Parte do texto vai ser projetado, mas parte do texto não. Então você abra a sua Bíblia e fique com ela aberta, só para você conferir alguns versículos que eu vou mencionar. Então você confere e a gente ganha tempo. Então fique com a Bíblia aberta em Marcos capítulo 9. Mas o texto que eu vou ler começa no versículo 14, aí está projetado, tá bom? Acompanhe a leitura. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Preste atenção nesse pedaço da história. Onde quer que o apanhe, esse espírito, ele joga-o no chão. Ele espuma pela boca. Você já viu uma cena dessa? Range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Fique com a Bíblia aberta, por favor. Como eu disse, vai ser bem objetivo. E eu quero começar relembrando algo que precisa ficar bem claro na sua mente esta noite. Nós estamos num campo de batalha. E depois de Atos 1:8? Nós estamos em um campo de batalha. E no campo de batalha, nós precisamos entender a partir desse texto como que funciona. Não é? Qual que é a nossa tarefa nessa luta? Jesus nos deu 2 desafios e um cenário.
Vamos ver quais são os dois desafios e qual é o cenário. Primeiro desafio que Jesus nos deu foi um grande mandamento: amar o próximo. Não é? E isso está em Marcos 12:31, não precisamos consultar, você conhece muito bem este mandamento. É um grande mandamento. Qual é o maior mandamento, Senhor? Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, evidentemente, mas amar o próximo. Então o amor é o grande mandamento. Mas Deus também deu uma grande comissão: pregar o evangelho a toda criatura. Isso está em Marcos capítulo 16, versículo 15, mas também está em Mateus 28, 18 a 20, e de fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Pregar o evangelho é a grande comissão que o Senhor Jesus nos deu. Agora, qual é o cenário para eu praticar o grande mandamento de amar o próximo? E qual é o cenário para que eu possa também praticar a grande comissão? Esse cenário é o mundo inteiro. E a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, nos dá uma notícia não muito agradável. Que este cenário, este mundo onde nós somos convidados a atuar, quer amando, quer evangelizando, esse mundo jaz no maligno, está no maligno. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Agora, e ele cega o entendimento de muitos. Por isso, não adianta você ir para este cenário achando que amar o próximo é coisa simples e fácil. Não adianta você ir para este cenário achando que evangelizar é tarefa simples e fácil. Porque não é. É luta, é batalha, porque você vai estar andando no terreno do inimigo. Apesar do mundo ter sido feito por Deus e ele ser soberano sobre todas as coisas, o usurpador continua aí. E por estar aí, a evangelização é caminhar no terreno do inimigo. Então nós não podemos de forma alguma ter ingenuidade. Essa história, por isso que eu pedi para você ficar aberto, se você vê os primeiros 8 versículos, está com a Bíblia aberta? Olha aí os primeiros 8 versículos. Você vai descobrir que Jesus pegou alguns discípulos da sua intimidade, não é? Você sabe muito bem que Jesus tinha um discípulo amado chamado João. Jesus tinha 3 discípulos que ele tinha maior intimidade: Pedro, Tiago e João. Ia com ele para o monte, andava com ele, estava perto dele. Jesus tinha os 12, Jesus tinha os 70 e Jesus tinha a multidão. Mas ele pegou esses 3 e subiu para o monte. E lá no monte, eles, com esses discípulos mais próximos, experimentaram uma experiência muito interessante. Se você ver o verso 2, só vou citar, você vai descobrir que foi uma experiência de tranquilidade, uma experiência de intimidade, uma experiência também de manifestação da pureza de Jesus com as suas vestes brancas, uma experiência de visão do céu, porque apareceu um representante da lei, um representante dos profetas. Moisés e Elias estavam lá transfigurados. Uma experiência de prazer. Foi tão gostoso que Pedro queria fazer uma tenda e ficar por lá. Uma experiência de conhecimento da voz clara de Deus, que eles puderam ouvir: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Uma experiência fantástica. Só que eles não podiam ficar no monte. O campo de batalha, o cenário é o mundo. Não é isolado do mundo. Não tem jeito de evangelizar isolado. Tem algumas frases que eu gosto de citar que ilustram bem isso. Por exemplo, sem contato não há impacto. Não dá para evangelizar assim, sabe? Dá. Eu sei que propaganda do evangelho você faz por telefone, você faz, mas é contato, né? Você faz por carta, mas é contato. Mas o melhor contato que você tem é o contato de estar junto. Não é? Vida na vida.
vida na vida. Portanto, é necessário descer do monte. É necessário ir para o cenário onde as pessoas estão. É lá que eles estão sofrendo. É lá que eles estão precisando da presença do Senhor. E lá eles desceram. E o que esses 3 discípulos e Jesus encontraram ao descer? Os discípulos, os outros discípulos, enfrentando o movimento. Havia um alvoroço, gente lá para todo lado. Uma discussão, não é? A respeito de temas polêmicos, de temas novos. Estavam discutindo. Mas uma agitação, se você percebe o verso 15. Mas, a partir do verso 17, uma manifestação do poder do diabo na vida de um jovem que era possesso de um espírito. E esse jovem possesso de espírito trazia frustração para os seus pais e para os próprios discípulos que não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus percebe incredulidade. Ó geração incrédula, não é? Grande sofrimento da vida daquela família. Você imagina um filho desse jeito? A família toda adoece, não é só o menino que é possesso, não. O pai sofre, a mãe sofre, o tio sofre, o irmão sofre, os parentes mais próximos sofrem, os vizinhos sofrem. Eu estava em Morrinhos a semana retrasada, os irmãos se lembram, não é, que eu contei a experiência muito emocionante. Depois de quase 30 anos que eu saí de lá, fui lá para receber esse título de cidadania, a convite da cidade. E estando ali em Morrinhos, uma pessoa veio me cumprimentar. E eu não o reconhecia, eu estava sentado assim numa mesa que eles serviram um jantar, contra a luz, e eu não consegui reconhecê-lo. Aí ele se apresentou e: o senhor não lembra de mim? Eu sou fulano. Não é? E eu me lembrei na hora que ele citou e já perguntei pelos parentes dele. E um deles era um rapaz que tinha epilepsia, e quando ele se emocionava no culto, ele se manifestava assim, dando um grito e se enrijecia, e o pessoal durante muito tempo pensou que era até uma possessão demoníaca. Teve uma pessoa de fora que andou lá tentando expulsar o demônio, até agressão física. O demônio não tem corpo, né? Ele estava agredindo o rapaz e não o demônio, porque o demônio é espírito, não é? Mas esse rapaz faleceu há 1 ano e poucos atrás, um homem, né? Ele era rapaz na época que eu estava lá, faleceu aí com seus aproximados 40 anos, um pouco mais novo do que a gente. Quando eu estava lá, ele era adolescente, então deveria ter uns 40 e poucos anos quando ele faleceu. Mas eu percebi o quanto a situação daquele moço adoecia todo mundo. Até a igreja, as crianças morriam de medo do Odontino. O nome dele era Odontino. Ninguém sentava perto. Se o Odontino sentasse aqui, ficava aquele tanto de cadeira vazia. Porque o culto teve um pouco de emoção, ele dava um grito, se contorcia, e ali quem estava por perto assustava, até que a gente foi tentando tratar aquilo com uma certa naturalidade, cuidar daquele rapaz de uma outra forma, sem discriminá-lo, entender a sua doença, procurar tratar da sua doença, mas percebe que uma doença dessa natureza afeta todo mundo. Então estava ali um grande sofrimento em família, um grande sofrimento naquela própria comunidade. Agora, vamos tirar dessa história toda algumas lições para nós hoje à noite? A evangelização, nós aprendemos que envolve pregação, mas também envolve libertação. Você pode repetir isso comigo? A evangelização envolve pregação, mas também envolve libertação. Você tem que proclamar o evangelho, mas você tem que arrancar as vidas que estão escravizadas pelo poder de Satanás. Você tem que proclamar a boa notícia, mas você não pode ser ingênuo, porque as pessoas estão escravizadas pelo arqui-inimigo. Você tem que também entender que evangelização compreende libertação, não é? E você sabe que eu disse lá que nós temos um inimigo. E a Bíblia define muito bem a missão do inimigo. Nós temos a definição de missão de Jesus. Qual que é a definição de missão de Jesus? O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Qual que é a missão de Satanás? Não é? Ele veio para roubar, matar e destruir.
Veio para roubar, matar e destruir. Portanto, estar no mundo é estar em guerra com este arqui-inimigo que veio para roubar, para matar e para destruir. E ele tem destruído lares, tem destruído vidas, tem destruído a sociedade de modo geral, tem destruído. Hoje pela manhã nós estamos estudando a respeito das tradições. Tradicionalismo pode ser um grande mal, mas abrir mão das tradições também é um grande mal. Os princípios que nós recebemos dos nossos antepassados, que valorizam família, valorizam santidade, valorizam pureza. Ah, não, a sociedade de hoje menospreza tudo isso. Isso é influência do inimigo. Agora, vamos, tirando lição desse episódio, aprender aí quem são os guerreiros da batalha. É uma guerra travada entre dois reinos e duas forças. Quais são elas? Em primeiro lugar, o reino das trevas com o reino da luz. A Bíblia diz claramente que uma pessoa que aceita Jesus, ele é transportado do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do filho do seu amor. Essa batalha é travada entre duas forças, as forças do inferno e as forças dos céus. É uma batalha formada entre dois exércitos, o exército de Satanás e os discípulos de Jesus. E aqui, ele entrou numa casa, possuiu um menino, um filho, emudeceu esse filho, derrubou esse filho, provocou anormalidades na vida desse filho, num processo constante de aniquilamento mental, emocional, físico. Esse rapaz foi se definhando, foi sendo violentado, algo intenso, algo prolongado que durou anos, tudo com o objetivo de cumprir a missão dele, de Satanás. Veio para roubar, matar e destruir. Estava fazendo isso. Do outro lado, os discípulos de Jesus, que apesar de terem sido treinados e autorizados para expelirem demônios, espíritos malignos, na hora H, quando o diabo venceu aquele jovem, quando os discípulos experimentaram o fracasso, a multidão também, porque era uma multidão incrédula, aí Jesus desce do monte, exatamente para mostrar que ele veio para dar vida e vida em abundância. E eu quero, avançando para a conclusão, para o terceiro e último ponto, dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que só em Jesus Cristo nós temos poder para avançar nessa batalha. Amém? Em Jesus, o inimigo tem que ceder. Em Jesus, o espírito tem que deixar. E é interessante porque aquele espírito que possuía aquele jovem, quando viu Jesus, já percebeu que os minutos dele estavam contados. Já percebeu que ele iria ter que bater em retirada. Eles conseguiram intimidar os discípulos, mas Jesus eles não iriam conseguir. Portanto, meus queridos, não dá para ir sozinho para esta batalha. Essa é uma batalha que nós precisamos ir junto com Jesus. Preciso estar com Jesus nessa batalha. Só assim o poder de Satanás vai ser anulado. Só assim. Após aquele jovem o pai daquele jovem verbalizar o que tinha acontecido, Jesus reafirmou a fé daquele moço. Ele diz: é possível sim, tudo é possível ao que crê. E é interessante, eu queria abrir um parêntese nessa frase, porque quando Jesus disse, é possível, tudo é possível ao que crê, sabe qual que o pai do menino disse? Me ajude a crer. Você sabia que até a fé é negociável? Até a fé é negociável. Até a fé, o Jesus tem sensibilidade para te ajudar quando você admite que precisa.
Eu me lembro que numa batalha espiritual que nós enfrentamos aqui, um grupo pequeno, né? Eu acho que a Vera não está nem aqui, deve estar lá do outro lado preparando para nos receber para a segunda parte. Mas o grupo lá do Luiz Paulo e da Vera lutava com um casal. A dona Marieta se converteu, casal queridíssimo, a gente de vez em quando ia lá na fazenda estar com eles. E o seu Zico ia em todas as programações, mas não se convertia. O seu Zico era a pessoa mais sensível, legal, gente boa, amigo, mas não tomava uma decisão. E eu nunca esqueço de estar num grupo pequeno com eles um dia, e o seu Zico pediu oração dizendo assim: eu queria crer igual a vocês, me ajude a crer. Ore para que eu creia. Não é? E chegou o dia, e o Senhor tocou naquele coração, e ele passou a crer. E nós estávamos no encontro de casais, quando o pastor Ivênio dos Santos tirou mais algumas dúvidas do seu Zico. Um senhor, hoje ele deve estar aí aproximando os 80 anos. Tirou as dúvidas dele e chegou em mim baixinho: o que a sua igreja acha de batizar uma pessoa aqui no encontro de casais? Eu falei: isso aí, o que a igreja acha? Ela vai vibrar e nós vamos batizar e vai ser bênção. Ele: não, é porque eu conversei com aquele senhor e ele disse que está pronto e que agora ele crê. E nós tivemos a experiência de batizar o seu Zico naquele encontro de casais. Depois mudaram de Goiânia, está numa fazenda aí perto aí daquela cidade que tem ali depois de Umas, não, depois de Itaúsu ainda, entrando à direita, Itaguaru, perto de Itaguaru. E ele está lá. E eu fui lá no seu Zico um dia e estou vendo lá um filme do seu Zico, fazendo teatro na igreja de Cristo que ele está frequentando. Um papel extraordinário lá, ele representando um bêbado, um alcoólatra. E assim, eu falei assim: gente, esse homem é artista, um senhor artista, camisa desabotoada assim errado, e ele imitando um bêbado lá, e um teatro evangelístico. E eu disse: que cena, né? Saber que esse homem por tanto tempo não creu, mas mesmo ele não crendo, não é? O Senhor estendeu a mão e salvou aquela vida. O poder para avançar tem que ser com Jesus. E Jesus usa a palavra de modo perceptível, um toque encorajador, uma inclusão familiar. Mas Jesus restaura a vida daquele moço, entrega ele de volta para o seu pai, são e salvo. Aquele que antes estivera nas mãos de Satanás, agora está nas mãos de Jesus. Mudou, foi transformado. Evangelização significa avançar no território do inimigo. Jesus tem todo o poder. Ele diz: todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Tudo com suficiência para que o seu exército possa enfrentar esse maligno e vencer. Somos convidados a caminhar para a vitória. Você só vai fracassar se tiver incredulidade, ou então falta de oração e de jejum. Nós estivemos orando, e eu sei que você pode orar e jejuar por vidas que você quer ver salva aos pés de Jesus. E o milagre vai acontecer. Pode demorar um dia, um mês, um ano, 10 anos. Mas não duvide, creia, o milagre vai acontecer. Só não acontecerá se houver incredulidade e falta de oração. Com oração e fé, o milagre vai acontecer. Jesus viu sinais de incredulidade na vida do Pai, sinais de incredulidade na vida dos discípulos, sinais de incredulidade na vida dos escribas, sinais de incredulidade na vida da multidão. Será que ele não está vendo incredulidade na nossa vida? Será por que a gente evangeliza tão pouco? A gente investe tão pouco na salvação das pessoas.
Porque muitas vezes nós somos tomados por esta incredulidade. Tudo é possível ao que crê. Creia. Creia que aquele filho vai voltar para os braços do Senhor. Creia que a sua esposa vai se converter, que o seu marido vai se converter. Creia que o seu vizinho, o seu pai, seu amigo vai se converter. Creia, porque o Senhor está dizendo que Ele tem poder e autoridade para isso. Não duvide. Queria terminar esta palavra convidando você para a gente orar. Compensou ter ficado 40 dias em Atos 1:8, compensou. Com certeza aprendemos muita coisa. Mas o que vamos fazer daqui para frente? Nós vamos continuar? Agora virou um evento? Atos 1:8 acabou? E nós vamos esquecer o que aconteceu? Não. Daqui para frente, o meu desejo é que você possa lembrar que a batalha é contínua até a volta do Senhor Jesus. Todo dia, toda hora, todo momento. A batalha é contínua. Você faz parte de um exército vitorioso já, que é o exército de Jesus. Mas a batalha não acabou ainda, só vai acabar no dia que Ele voltar. E enquanto Ele não volta, mãos à obra, vamos à luta. Que Deus nos abençoe. Amém? Fique em pé comigo para a gente... De dia e de noite, não é? Josué